Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, por estarmos juntos aqui como igreja do Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco, libere sobre nós o teu bom tesouro. Inicie o nosso coração a respeito de Cristo. Que Cristo seja levantado nesse lugar hoje. Que a presença do Senhor se manifeste no nosso meio. Que vidas que aqui estão, Senhor, pesadas, com a alma pesada, por causa do estresse, por causa desse mundo, possa receber agora o refrigério. Refrigério na sua alma, refrigério. Seja ministrado por meio do Espírito Santo, refrigério sobre você hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração ministrar os próximos domingos, né? Esse e mais 2, sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é a Páscoa do coelho, como a minha esposa já ministrou aqui, mas é a Páscoa do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E uma grande ilustração disso é o Antigo Testamento. No livro de Êxodo, nós vemos uma revelação a respeito do que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa não começou ali, mas ali foi instituída a Páscoa do Senhor. A Páscoa começou em Gênesis, o próprio Deus começou a Páscoa, mas hoje não é o motivo da nossa ministração, mas em Êxodo se torna mais claro. No livro de Êxodo, então, nós vemos um retrato da nossa vida, da minha vida e da sua vida. No livro de Êxodo nós vemos que existe o Egito. O Egito representa o mundo. Nós vemos que ali tem um faraó, que representa Satanás. E nós vemos que tem um povo sendo escravizado, que aponta para o povo de Deus, que estava no mundo. Ali nós vemos então que Deus vem para libertar o seu povo. Tirar aqueles que estão escravizados pela mão do diabo, para fora do mundo, para fora do Egito. E nós vemos que o Senhor faz isso com um braço forte, diz as Escrituras, com grande poder, trazendo juízo sobre o mundo. Porque aqueles que estão em Cristo já passaram do juízo, mas o mundo está debaixo do juízo e da condenação. Mas se você está em Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida. E nós vemos então que o Senhor vem com um braço forte para resgatar o seu povo, tirá-lo das garras de Satanás. E eles estão então morando no Egito, como eu já disse para você. E Egito tem um significado. A palavra Egito significa duplo estresse. Nada está na Bíblia por um acaso. Um ponto, uma vírgula, um número, uma palavra não está ali por um acaso. Deus tem uma mensagem por trás disso. E Ele está querendo te contar e me contar que o mundo vai produzir em você estresse. Estresse. E a maior razão, ou a maioria das enfermidades que existem hoje, são consequência do estresse. Nós vemos que no Egito, então, o povo que está sendo escravizado por Faraó está debaixo de um duplo estresse, cargas pesadas. Deus envia então um libertador, Moisés, com 80 anos de idade. Por isso que se você é idoso no nosso meio, já está em idade avançada, deixa eu te dizer, Deus ainda tem planos a seu respeito. Deus ainda quer te usar nesses dias, como canal dele nessa terra. Não acabou não, filho. Há mais, há muito mais. Moisés então é enviado. Moisés, o mesmo que escreveu o Salmo 91, Salmo 90, que diz que a vida do homem vai de 70 a 80 anos. Ele escreveu esse salmo falando que a vida do homem vai de 70 a 80 anos. Mas ele foi chamado por Deus aos 80 e viveu mais 40 anos para contar para você e para nós depois que a idade não importa para Deus. Não importa. A Bíblia diz então que Moisés é enviado como libertador, uma figura de Cristo que foi enviado a nós. E a Bíblia fala que Deus começa a trazer juízo sobre os deuses do Egito, para envergonhar os deuses do Egito, e sobre o Egito, sobre o mundo.
Deus traz juízo sobre os demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e sobre esse mundo. Mas a Bíblia diz também que o povo de Deus foi guardado. Enquanto eram más notícias para o mundo, haviam boas notícias para o povo de Deus. Quanto mais pior as notícias no mundo, mais boas notícias há para o povo de Deus. A Bíblia diz então que Deus foi enviar a primeira praga. E a primeira praga foi transformar o Nilo, o rio Nilo. Existia um grande rio, e esse rio, Nilo, era a fonte do mundo. Era por causa do Nilo que aquele país prosperava. Era por causa do Nilo que aquele país era uma potência naquela época. Porque eles foram edificados em volta do Nilo. Então não havia crise lá, não havia seca, porque eles tinham o seu fruto do Nilo. E o Nilo para eles era um Deus. Eles adoravam o rio Nilo. Davam ofertas, faziam sacrifícios pelo rio Nilo. E a primeira praga que veio sobre o Egito foi transformar água em sangue. Essa é fácil de entender, porque sangue no corpo representa o quê? Vida. Sangue fora do corpo representa o quê? Morte. Morte. Então a primeira praga é para também revelar o que o mundo representa. O mundo representa morte. Já contei para vocês que o mundo é duplo estresse. O mundo também traz o quê? Morte. Morte. A segunda praga que veio sobre o Egito foi a praga das rãs. E agora você imagina. Imagina, você está sentado aqui agora e milhares de rãs entram nesse prédio e começam a pular em cima de você. Crianças, imagina um monte de sapo pulando em cima de você. Você vai sentir o quê? Nojo. Nojo. Não é verdade? A Bíblia fala que haviam rãs na casa dos egípcios. Haviam rãs por todo lado. Eles iam dormir na cama, tinha rã. Eles iam comer dentro da panela, tinha rã. Eles iam fazer qualquer coisa e rãs eram em grande massa, atingia eles. Essas rãs provavelmente saíram do rio e foram até eles. Rãs produziam incômodo. Mas o interessante é que no Egito havia uns magos, feiticeiros. E eles conseguiram transformar água em sangue. E conseguiram também ampliar o número de rãs. Mas agora na terceira praga, eles não vão conseguir imitar. Algo interessante. Eles não conseguiram encerrar, ou seja, transformar sangue em água. E nem diminuir o número de rãs. Eles conseguiram aumentar o juízo, não desfazer o juízo. Mas na terceira praga, a Bíblia fala que Moisés pegou o pó da terra, lançou ele, e esse pó se transformou no que nós conhecemos hoje como piolho. Imagina piolhos começando a invadir você aqui agora. Já tem gente coçando a cabeça, né? Eu sei que não é fácil. Preste atenção. Nesta praga, os feiticeiros do Egito não conseguiram imitar. Porque só Deus pode criar coisas de onde não existe e chamar a existência. Do pó, Deus deu vida para piolhos. Os magos não conseguiram imitar essa. Daqui nós já vemos que Deus é poderoso, acima de qualquer coisa. Mas as 3 primeiras pragas é para revelar para nós o que é o Egito, o que é o mundo lá fora. Esse mundo que nós vivemos hoje lá fora representa para nós o que? Morte, incômodo e irritação. Morte por causa do sangue no rio Nilo. Incômodo por causa das rãs e irritação. Um detalhe, antes de eu entrar na palavra, que eu ainda não comecei a pregar. Você acorda aí, não dorme não.
A Bíblia fala que Moisés foi até Faraó. E Faraó falou para ele: eu vou deixar o povo ir, mas tira essas rãs aqui. Moisés perguntou para ele: quando? Quando que você quer que tire? Eu faço uma pergunta para você agora. Se aqui tivesse cheio de rã, que hora você queria que tirasse as rãs? Pois bem, Faraó respondeu: amanhã. Porque a procrastinação, ou deixar para depois, não é do diabo. É o diabo. É o próprio Faraó. Você está sendo incômodo as coisas da sua vida. Você está sofrendo por situações da sua vida. Para que deixar para amanhã? Se curva agora diante de Deus. Clama pelo Senhor e peça para tirar essas coisas hoje. Continuando. Falei para vocês apenas das 3 primeiras pragas. Mas ainda vão acontecer mais 7. Eu não tenho tempo aqui para falar. E a última praga é a praga da morte dos primogênitos. Porém, nessa má notícia para o mundo, se revelou uma excelente notícia para o povo de Deus. Na pior praga, se manifestou uma grande salvação para aqueles que Deus iria salvar. Até a 10ª praga, o povo de Deus foi guardado. Havia trevas, teve uma praga que era trevas, densas trevas, mas na casa do povo de Deus havia luz. Você vai ver que todas as pragas são direcionadas para o mundo, e o povo de Deus está ali, mas eles não são atingidos. Isso tem a ver comigo, com você. Essa terra está debaixo de juízo, mas você foi redimido da maldição, do juízo. Mas na 10ª praga, como eu disse, que é a pior delas, a morte dos primogênitos, iriam morrer os primogênitos de cada família, os primogênitos dos animais, todos iriam morrer. Por quê? Porque o primogênito de Deus morreria no seu lugar. O primogênito de Deus é quem? Jesus. Deus estava dizendo: ou você recebe o meu primogênito, ou você vai tomar o lugar dele. Eu estou oferecendo para você de graça o meu primogênito no seu lugar, no lugar da sua casa e da sua família. Algo interessante, nesta praga, na 10ª praga, não importava se você era judeu ou hebreu, não importava a família que você pertencia, o nome que você tinha, não importava. Na 10ª praga, ou você fazia o que Deus estava dizendo, ou você também ia participar do juízo. Porque não importa, de fato, para você ser salvo hoje, a família que você veio. Se você veio de uma família tradicional, católica, ou cristã, ou se você é filho de pastor, ou se você é filho de alguém que é homem de Deus, mulher de Deus, não importa. Isso não te salva. O que te salva é se você vai receber a Páscoa. A verdadeira Páscoa. Mas o que é então, pastor? A verdadeira Páscoa? A verdadeira Páscoa está escrita lá em Êxodo, capítulo... coloca as imagens, eu esqueci das imagens. Me dê imagens. Colocou? Não, antes. Colocou já? Vocês já viram? Olha o tanto de rã. Olha o Nilo que se transformou em sangue. E olha só os piolhos. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 14. Abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Fala comigo, principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Preste atenção. Deus está fazendo algo aqui na Páscoa. Tudo que Ele está fazendo aqui tem a ver com a Páscoa. Tudo que Ele está fazendo aqui tem a ver com o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Deus está mudando as épocas e estações. Ele está pegando o mês, aquele mês que eles estão vivendo, e chamando esse mês de o primeiro mês. Quer dizer o quê? Que não quer dizer que aquele mês naquela época era o primeiro mês. Mas Deus está mudando os tempos e as estações. Porque quando você recebe a Páscoa, Deus está começando algo novo na sua vida. Deus está mudando épocas e estações na sua vida. Aqui não diz, mas aqui o mês é chamado de mês de Abib. Fala Abib. Não é Habibs não.
Abib. Abib. O mês de Abib significa primavera, florescer, frutos. O que quer dizer isso? E quando a Páscoa acontece na sua vida, você vai florescer. É primavera, é tempo do cheiro, do perfume das flores na sua vida. Também é o tempo de você frutificar. Nesse primeiro mês, então, ele está dizendo para o povo, né? Para toda a congregação, que no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Pausa de novo. Aqui você vê o coração do seu pai. O coração de Deus é para a salvação da casa, da família, de toda a família. O cordeiro é para a família. Pastor, mas minha mãe e meu pai ainda não aceitaram Jesus, eu até nem os vi aceitando Jesus, eles já morreram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você crê em Cristo, Deus tem uma aliança com você. O cordeiro é para a sua casa, para a sua família. Por mais que você pense que não, que você não está vendo nada acontecer, deixa eu te dizer, o Senhor, Ele enviou o cordeiro para a sua casa e para a sua família. Pastor, mas meus pais morreram, eu nem vi eles aceitando a Jesus. Eu preciso te dizer também, você não sabe se o Senhor Jesus apareceu lá no leito de morte, naqueles poucos segundos, e falou para ele a respeito da salvação, e naquele momento ele creu. Você não sabe, mas o Senhor é poderoso para fazer inclusive essas coisas, porque Ele tem uma aliança com você. A aliança não depende de você, depende somente dEle, mas é a aliança que Ele fez com você, onde você é o beneficiário da aliança. O cordeiro então era para quem? Para a família, para a casa. E olha o que diz o verso 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Isso fala que na Páscoa você tem que chamar pessoas de fora. Na Páscoa você tem que apresentar o cordeiro para outros. Fala de evangelismo. E ele diz mais: você vai convidar o vizinho, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito. Só um momento. Me parece que ele só disse se o cordeiro for grande demais, convidar quem? Os vizinhos. Mas ele não disse que se o cordeiro for pequeno demais. Por quê? Porque o Senhor Jesus sempre é maior do que as nossas necessidades. Sempre. O Senhor Jesus, Ele multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. E todos poderiam comer o quanto queriam. Ou seja, a bênção dele era sempre de acordo com o tanto que ele queria. Não o tanto que ele queria dar, mas o tanto que ele queria, que vocês, ou que aquelas pessoas queriam receber. Por isso você nunca deveria sentir inveja. Você nunca deveria se sentir como alguém que não foi abençoado, porque o outro foi abençoado primeiro. Você nunca deveria se sentir assim, por quê? Porque Deus, Ele sempre te abençoa, não às custas do outro, mas sempre de acordo com o que Ele tem. E o que Ele tem é sempre maior do que as nossas necessidades. Eu me lembrei de algo aqui, da nossa igreja. Quando nós começamos o jejum das causas impossíveis, minha esposa disse: amor, Deus me disse que no mês de março vão acontecer muitos milagres. E eu vi muitos milagres acontecerem. Eu vi famílias restauradas. Eu vi pessoas supridas, comprando casas, sem ter as condições necessárias. Mas Deus proveu no final do segundo tempo, foi lá e comprou uma casa. Eu vi algo que o irmão compartilhou comigo 2 domingos atrás. Recebeu o green card. Depois do testemunho que o Fábio contou aqui,
sobre a forma que ele recebeu o green card também. O irmão se encheu de fé e falou: eu também vou receber esse green card. 2 semanas depois, ou 3 semanas, ele recebeu também. Eu vi milagres acontecendo aqui, irmãos. E você tem que se alegrar, nunca ficar triste. Porque se o seu milagre não chegou ainda, Deus não depende de outros para te abençoar. Ele só depende dele mesmo. E os recursos dele são inesgotáveis. Inesgotáveis. No mês de março, algumas pessoas receberam green card, compraram casas, foram abençoadas. Receberam milagres extraordinários. Eu vi um maior milagre aqui. Foram irmãos e irmãs aquecidos, cheios do Espírito. Uma igreja vibrante, crescente. Irmãos que querem estar juntos, querem estar unidos. Mesmo com um monte de problema que nós temos, a gente quer estar junto. Continuando. Cordeiro então, ele sempre é maior do que as nossas necessidades. Por isso a Bíblia não cita aqui se o cordeiro for menor. O cordeiro sempre é maior do que a sua necessidade. Jesus sempre é maior do que qualquer necessidade que você tenha. Continuando, o verso 6. Na verdade, o verso 5. O cordeiro será sem defeito. Veja, tem um critério. Não é qualquer cordeiro. Primeira coisa, o cordeiro será sem defeito. Não podia faltar um dente, faltar uma orelha, ter uma mancha, ser manco, faltar uma perna, faltar um olho. Não podia. Teria que ser perfeito. Porque aquele cordeiro, na verdade, é uma figura a respeito do Cristo vivo, perfeito, sem defeito, sem mácula, sem pecado. Nós vemos então que o primeiro critério é que ele deveria ser sem defeito. Segundo critério, macho, porque aponta para Jesus. De 1 ano. Opa, calma aí. Você vai ver que Jesus morreu por volta dos 33 anos e meio. Alguém com 33 anos e meio, irmãos, está na flor da idade. Está na plenitude da idade. Os cientistas dizem, os médicos dizem que depois dos 35 aí, a ladeira começa a descer. Mas nós não cremos nisso, porque essa é más notícias do mundo. Para nós é boas notícias, amém? O Senhor renova a nossa força e o nosso vigor como os da águia. Aleluia. Por isso que eu vou ver as irmãs como as irmãs que são filhas de Sara. Com 70 anos, 80 anos, ainda os reis olham para ela e falam: eu quero casar com essas mulheres. Preste atenção. Cordeiro deveria ser macho de 1 ano. Pergunta para você: por que Deus não falou que era para pegar um leão? Se Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque eu te garanto que nem todos seriam salvos se fosse para pegar um leão. Mas ele falou para pegar um cordeiro. Põe a imagem do cordeiro aqui para mim, Felipe. Preste atenção aqui. Vocês estão conversando aí na mesa de som. Não é para conversar. Esse cordeirinho aqui, irmãos, é bonito? É bonitinho? Esse é um cordeirinho de 1 ano, ok? Cada pai de família deveria pegar um cordeirinho desse de 1 ano. Se ali haviam por volta de 500 mil homens, tinham no mínimo 500 mil cordeiros para morrer. Porque esse cordeiro deveria morrer. E a Bíblia continua dizendo que além dele ser sem defeito, macho de 1 ano, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Isso é uma palavra bonita para dizer que vai matar o cordeiro. No crepúsculo da tarde. Veja, tinha que pegar o cordeiro no 10º dia. No 14º dia, esse cordeiro, no crepúsculo da tarde, por volta das 3 da tarde, deveria ser o quê? Morto. Morto. Quantos dias esse cordeirinho ficava então? Do 10º ao 14º são quantos dias? 10º, 11º, 12º, 13º, parece que os irmãos não fizeram matemática. 14º são quantos dias?
Ah, 5 dias. 5 dias. 5 dias. Esse cordeirinho deveria estar com a família durante 5 dias. Depois de 5 dias, com um pet na sua casa, com um cachorrinho bonitinho na sua casa, como que os seus filhos, se você tem filhos, ficam com esse animal? Abraçando, com ternura, com carinho para aquele animal. Eu fico me perguntando por que Deus permitiu que esse cordeiro já não fosse pego e imolado. Demorou ainda 5 dias. Por quê? Porque Deus queria mostrar algo para nós, para eles e para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que ele tinha ternura pelo seu filho, apego pelo seu filho, carinho pelo seu filho, cuidado pelo seu filho. Imagina uma criança no 14º dia olhando para o pai com a faca na mão, cortando o pescoço daquele animal. Não é uma cena boa de se ver, ainda mais depois que se apegou àquele animal. Deus está querendo mostrar para nós que ele era apegado ao seu filho. Mas mesmo assim, ele deu o seu filho para mim e para você. A Bíblia diz mais. Verso 7. Tomarão do sangue. Ou seja, depois de imolar o animal, tem que fazer o que com o sangue? Pegar o sangue. Jogar fora? Não. Você vai pegar o sangue. Você vai pegar o sangue para você e para sua casa agora. Põe a imagem do sangue nas portas. Tomarão do sangue. Não é tomar e beber não, viu, irmãos? É pegar. Pegarão o sangue. Cadê? Verso 7. E o porão em ambas os ombreiros e na verga da porta. E nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Veja, o sangue deveria ser pego, ia pegar uma planta chamada hisopo, ela absorve bem um líquido, e iria passar então nos umbrais da porta, em cima, nas laterais e embaixo. Eles não sabiam, porque nessa época nem existia morte por crucificação. Foi inventado mais tarde, 1400 anos depois, se eu não me engano, pelos fenícios. Depois os romanos popularizaram a morte pela crucificação. Aqui nós estamos vendo o formato da crucificação de Cristo. As suas mãos, sua cabeça e seus pés. Nos umbrais de cada porta. O sangue deveria ser aplicado de que lado da porta? Do lado de dentro ou do lado de fora? De fora. Porque o sangue não é para você ver. Você está vendo o sangue de Jesus na vida de alguém aqui? Alguém está vendo aí o sangue de Jesus na sua vida? Se você estiver vendo, me conta, porque você tem uma visão espiritual. Porque o sangue não é para você ver, o sangue é para Deus ver. Porque quando ele vê o sangue, a Bíblia fala que ele vai passar por cima. Ele não vai trazer o juízo sobre aquela casa. Por isso se chama Páscoa, Passover, passar por cima. Esse é o nome da Páscoa, passar por cima. Deus, quando ele trouxe juízo sobre a terra, na sua casa ele passou por cima. Sobre a sua vida ele passou por cima. Por quê? Porque outro já recebeu o juízo do seu lugar e derramou sangue sobre você. Na cruz do Calvário, quem é esse outro? Jesus. Jesus na cruz, ele foi assado com o fogo do juízo de Deus. Por isso aqui o cordeiro deveria ser assado. Ele passou pelo fogo, o fogo ardente do juízo de Deus, o fogo de um Deus 3 vezes santo. Porque se Deus não punisse o pecado, o trono de Deus iria se ruir, iria acabar. Mas Deus é santo, ele não pode pecar, e nele não há pecado. Ele envia o seu filho então para receber em nosso lugar o juízo. E ele recebe o juízo em nosso lugar, um juízo que foi grande. É retratado então pelo fogo de Deus ali na cruz do Calvário. Ali na cruz estava o Cordeiro de Deus sendo crucificado, passando pelo fogo, derramando o seu sangue para nos salvar. Salvar a nós e a nossa casa. Nós e a nossa casa. Crê no Senhor, e tu e a tua casa será o quê? Salvo. Salvo. Você crê nisso? Então há esperança para os seus. Há esperança para aqueles que ainda não foram salvos.
Deveria então se comer o cordeiro com pães sem fermento. Não tenho tempo para te explicar isso. Com ervas amargas, passado pelo fogo. Mas aí o verso 9 nos diz: não coma cru. Não coma cru. Por quê? A Bíblia fala que havia um populacho. Pastor, o que é isso? Eram povos que estavam ali sendo escravizados pelos egípcios, que se uniram aos hebreus. E naquela noite eles foram para as casas dos hebreus, porque eles foram espertos. Eles viram o que estava acontecendo no Egito. Eles falaram: o quê? Vou ficar junto com os egípcios? De forma alguma, eu vou para a casa do hebreu, porque lá eu sou guardado e protegido. E eu creio que entre eles haviam japoneses que gostam de sashimi. Isso é uma brincadeira, irmãos. Não tinha japonês, talvez não sei. Mas Deus está falando: não coma cru. O que é comer o cordeiro cru? É olhar para Cristo sem a cruz. Cristo foi um bom homem. Cristo foi um bom mestre. Cristo foi um bom professor. Cristo foi o maior coach que nós tivemos. Isso tudo é comer Cristo cru. Porque Cristo, apesar de ser o melhor em todas as áreas e em todas as coisas, esta não foi a função dele. A função dele é Yeshua. Yeshua significa Salvador, ou salvação. Por isso Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o que é comer o cordeiro? Não cru, mas passado pelo fogo. É Cristo crucificado. E essa é a nossa pregação. Nós pregamos Cristo crucificado. Ou seja, Cristo passou pelo juízo que era nosso, e hoje fomos salvos por meio do Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado e o seu pecado. Por isso não deveria ser comido cru. Ainda mais, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, a perna e a fressura. E nada deixará até pela manhã. Esse deveria ser o seu coração. Não deixar nada para trás. Até pela manhã. Isso aqui é uma mensagem profética para nós hoje. Você deveria mergulhar na palavra de Deus. Comer de Cristo por meio das Escrituras. Não perder nada de vista dele. Não perder nada da sua obra. Nenhum detalhe. Até pela manhã. Porque pela manhã, bem cedinho, ele virá nos buscar. Por isso é até pela manhã. Continuando. Vocês estão cansados? Sobrecarregados? Porque se estiverem sobrecarregados, você está debaixo da influência do Egito, onde Satanás escraviza o povo de Deus. Por isso Jesus apareceu e diz: vinde a mim todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então fica firme, hein? Verso 10. Verso 11. Dessa maneira o comereis. Olha, até para fazer a refeição que Deus quer na Páscoa, você tem que ter um jeito de estar vestido e preparado. Isso aponta para nós hoje também. Isso aqui é uma figura a respeito dos nossos dias. De que maneira, Senhor, nós devemos comer o cordeiro? Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos. Ou seja, você tem que estar vestido. Hoje, quando cremos no Senhor Jesus, nós fomos vestidos da justiça de Cristo. Hoje estamos vestidos. O que mais? Sandália nos pés. Quem colocou o calçado, a sandália, quer dizer que ele vai fazer o quê? Ficar em casa? Melhor coisa que tem, irmãos, é chegar em casa, tirar sapato, tirar sandália e ficar descalço. Para mim, é muito bom. Eu não gosto de ficar calçado. Eu gosto de ficar descalço em casa. Eu me sinto em casa dessa maneira. Mas Deus está falando: olha, quando vocês forem comer da Páscoa, esteja preparado, vestido da justiça de Cristo. Porque quando você creu, você foi justificado. Deus te vestiu com a justiça dele. Hoje você é justo não pelas suas obras, mas porque ele te fez justo por causa da morte dele na cruz. Não é pelo seu comportamento, mas pela obra que ele realizou na cruz.
Mas a segunda coisa é sandálias nos pés. Por quê? Porque no dia que você creu, você foi chamado para fora do Egito, para uma jornada. Deus está te conduzindo agora, e porque você está sendo conduzido por Ele, você tem que estar preparado com sandálias nos pés. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo explica isso para nós melhor. É o evangelho. Sandálias nos pés é o evangelho das boas novas. Quer dizer o quê? Por onde você for, leve a palavra das boas novas. Mas tem outra coisa: cajado nas mãos. Quando você come do cordeiro, você também recebe um cajado nas mãos. Cajado era uma ferramenta que tinha dois propósitos. Primeiro propósito, defesa. Segundo propósito, ataque. Defesa e ataque. A armadura de Efésios diz que nós temos que nos revestir do escudo da fé. E do quê? Da espada do Espírito. Então com a palavra você ataca, mas com a fé você se protege. Por isso o cajado nas mãos. Por isso aquele que comeu do Senhor tem boas novas para levar, tem proteção por meio da fé, e tem também momentos que vai se posicionar e atacar as obras do diabo. Então esta era a maneira que eles deveriam comer. E as pressas, por que as pressas? Irmãos, as pressas porque nós temos que estar pronto para sair. Eu disse mais cedo que Jesus está voltando, por isso comeremos até pela manhã, quando Ele voltar. Mas saiba que você tem que comer às pressas. Essa é uma refeição que você não faz devagar. Essa é uma refeição que você faz o quê? Às pressas. Por que às pressas? Porque nós estamos prontos para partir. Prontos para sermos arrebatados por Ele, levados por Ele. Nós não sabemos o dia nem a hora, por isso é às pressas. Esteja pronto, esteja preparado, esteja vestido, esteja com sandálias nos pés, cajados na mão, porque a qualquer momento a voz do Senhor pode te chamar, a qualquer momento a trombeta pode tocar e o Senhor nos encontrar nos ares. Por isso as pressas. Por isso as pressas. Continuando. Desta maneira então comereis às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Então o que é a Páscoa do Senhor, irmãos? Comer do cordeiro. Cru? Não, assado, que passou pelo fogo, passou pela cruz. De qualquer maneira? Não, vestido do quê? Da justiça de Deus em Cristo Jesus. Com cajado nas mãos, que é a espada do Espírito, o escudo da fé. Com o que mais? O que mais, pastor? Nós deveríamos estar com as sandálias nos pés, que é as boas novas do Evangelho. E ao comermos do cordeiro, o sinal vai ser o sangue. Se você continuar lendo, você vai ver que o sinal é o sangue. Qual é o sinal que foi dado a nós? O sangue. O sangue de Jesus, que nos redimiu da maldição do estresse lá no Getsemane. O sangue de Jesus que foi derramado por meio daquele caminho da via dolorosa, para o que nos redimir no nosso caminhar hoje. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para nos levar, para tirar de nós, na verdade, toda maldição. O sangue de Jesus que foi derramado pela sua cabeça numa coroa de espinhos, para nos mostrar hoje que não somos mais coroados de maldição, mas coroados de bênçãos da parte do Senhor. O sangue de Jesus que nos fez aceitos, como o pastor Alex falou mais cedo sobre ser aceito, foi o sangue que nos fez aceitos diante do nosso Pai. O sangue de Jesus é que tem poder para nos salvar. O sangue do Cordeiro de Deus precioso, o sangue do Cordeiro de Deus precioso que nos salvou e nos redimiu, para hoje sermos feitos filhos de Deus, aceitos diante do Pai, como família bendita do Pai, levados agora a uma jornada em Cristo Jesus. Para encerrar, vamos ficar de pé. A hora que eu vi o irmão bocejando ali, eu falei, está na hora de acabar. Falei, tá demais hoje. Salmos 105, verso 37. Pessoal do louvor, vamos estar aqui à frente, rapidamente. Salmo 105, verso 37.
Coloca o verso 36. Salmo 105 é um resumo da Páscoa e do dia que o povo saiu do Egito. A Bíblia diz aqui no Salmo 106: também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Próximo versículo. Então fez sair o povo, da onde? Do mundo, do Egito. E todos saíram mancos, pobres, porque eram escravos, em desespero, enfermos, doentes e capengando. Você conhece a palavra? Isso aí. Não. Então fez sair o seu povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia só um inválido. Sabe, muitos perguntam: pastor, você prega o evangelho da prosperidade? Eu não acredito que exista tal evangelho. Só existe um evangelho. É o evangelho da graça que o apóstolo Paulo pregava. Esse é o evangelho que pregamos: Cristo crucificado, que produz graça de Deus na sua vida e na minha vida. Mas aonde a graça de Deus repousa, vai vir junto com ela as bênçãos. Porque nós somos redimidos da maldição da lei. E se você tiver curiosidade de ler a maldição da lei, é terrível. É pobreza, miséria, enfermidade, doença. E ninguém pode falar que Deus te abençoa com essas coisas, porque Ele mesmo veio para te redimir delas. Então, se você está debaixo de enfermidade, isso não é bênção de Deus, filho. Se você crê nisso, é o mesmo que dizer que você, que é mau e sabe dar boas coisas para os seus filhos, é o mesmo que dizer que para punir os seus filhos, você vai deixar que um carro passe em cima da perna dele para você ensiná-lo a respeito de como se comportar. Alguém teria coragem de passar um carro em cima da perna do seu filho e quebrar a perna dele? Não. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então preste atenção. No dia que o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, e as famílias comeram do cordeiro, e foram equipados, aqueles que eram escravos foram transformados num exército, aqueles que eram escravos foram transformados em homens prósperos e curados, sarados. Naquele dia saíram cheios de pedra, cascalho no bolso. Não, saíram cheios de ouro e prata. Uma coisa que acontece com aqueles que creem: eles são prósperos. Estou falando de riqueza, ser rico. Porque ser rico é uma coisa, ser próspero é outra. Eles são prósperos. E a segunda coisa que nós vemos é: saíram curados. Porque eu pergunto para você: será que durante o período que eles eram escravos, não caiu uma pedra sobre o pé de alguém? Alguém não perdeu um dedo? Alguém não ficou cego? Será que não havia velhos ali que estavam de cama, velhinhos, já sem vigor, sem saúde, sem enxergar? Com certeza havia naquele lugar. Mas naquela noite que eles comeram do cordeiro, todos foram curados. Não havia nenhum inválido. Está escrito ali, não sou eu que escrevi. O Espírito Santo deixou isso aqui para nós claro, para que você creia hoje que Deus quer te curar, quer te sarar, quer te prosperar. Pois todos saíram cheios de ouro, prosperidade, e foram curados, saúde, vigor e força. Esse é o resumo do Evangelho. A ceia é o resumo do Evangelho. O sangue tem a ver com o cordeiro que morreu, mas o corpo tem a ver com saúde, vigor e força e prosperidade. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Um pouco baixo ainda. Sabe, antes de começar a ministrar, o Senhor falou comigo. Muitas pessoas estão aqui hoje com a alma pesada, debaixo de opressão, debaixo do estresse desse mundo, das preocupações desse mundo, da ansiedade desse mundo.
Mas hoje o Senhor quer refrigerar a sua alma através da boa notícia do Evangelho. E a boa notícia é que o Cordeiro de Deus morreu por você e por mim. Por isso Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a consequência dessa morte, além da salvação e sermos aceitos diante do Pai, é não depender mais deste mundo. Dependemos exclusivamente dele, que nos dá segundo a sua graça, nos cura segundo a sua graça, nos prospera segundo a sua graça, não pelo merecimento ou pelas nossas obras ou comportamentos. Por isso, nessa noite, você que crê, receba pela fé agora salvação, receba refrigério na sua alma, receba águas tranquilas dentro de você nesse instante, receba saúde agora em nome de Jesus. Toda enfermidade nesse lugar eu amaldiçoo em nome de Cristo. Seque agora toda enfermidade nos olhos, toda enfermidade no coração, toda enfermidade nos órgãos internos, toda enfermidade nas pernas, todo inchaço, toda dor de cabeça. Seque nesse momento agora em nome de Jesus. Toda enfermidade debaixo da minha voz, seque agora em nome de Jesus. Que no nosso meio, por causa do Cordeiro de Deus, não haja nenhum inválido. Também oro agora, Pai, para que sobre os meus irmãos venham portas abertas de prosperidade, que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa, que eles sejam restituídos de tudo aquilo que eles perderam no tempo da escravidão do Egito, que eles sejam restituídos hoje de tudo aquilo que eles perderam no tempo da dependência do mundo de Faraó, que eles sejam restituídos hoje, em o nome de Jesus. Assim eu oro e peço ao Senhor. Mas que no coração deles haja uma urgência, uma emergência, que a nossa vida não é nesta terra, mas nós temos que estar prontos para partir a qualquer momento. Mesmo que vivamos aqui e vivamos bem, em saúde, em vigor, em prosperidade, saibamos que o Senhor está próximo, que Ele vem, e nosso coração não está preso nesse lugar, não está preso nesse lugar, nesse mundo. Nosso coração não está nesse mundo. Estamos prontos, Senhor, para partir no tempo que o Senhor tem. Repita essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu creio na verdadeira Páscoa. Eu creio que o Senhor morreu por mim e por minha família. Eu creio que o sangue do Senhor foi colocado em minha vida, e por isso eu sei que não há mais condenação, juízo sobre a minha vida. Eu sei que por causa do Senhor eu tenho saúde agora, vigor, força, uma mente sã, uma alma simples e um corpo próspero. Eu sei que o Senhor levou sobre si a minha dor, a minha enfermidade, a minha maldição, e o castigo que estava sobre o Senhor me traz agora paz, paz sobre a minha alma. Por isso a minha alma é refrigerada, a minha alma agora é leve, porque o Senhor levou o peso da culpa e da condenação, e hoje eu estou vestido da justiça de Cristo. Eu estou armado da espada do Espírito. Eu estou protegido pelo escudo da fé, e eu caminho nessa terra com a sapatilha do Evangelho, pronto para partir. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar essa canção juntos, rapidamente. Aleluia. Sentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama.
penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Estenda a sua mão. Vamos encerrar o culto juntos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo cordeiro que o Senhor mesmo proveu. Nem mesmo o sacrifício vem de nós, veio do Senhor para nós. Te agradecemos pela grande salvação que o Senhor nos trouxe em Cristo, por meio do cordeiro do Senhor que tirou o pecado do mundo. Pai, nós, os teus filhos, nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nos entregamos ao Senhor nessa semana. Coloca-nos no lugar certo, na hora certa. Livra-nos do acidente, do mal, de todo o mal. Seja favorável, Senhor, a nós, com portas abertas, com palavras de sabedoria, com um coração ensinável, Senhor. Revista-nos nessa noite de Cristo. Que o Espírito Santo tenha liberdade sobre nós essa semana, para nos conduzir com a sapatilha do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, abençoa a casa dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos nessa semana. Que eles tenham uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado? Amém. Então hoje eu quero que você faça algo diferente no encerramento desse culto. Você crê que você é amado? Eu quero que você chegue em alguma pessoa agora e diga para ela: você é amada de Deus. Dê um abraço nela e nós estamos encerrados em nome de Jesus.